Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. If you can open your Bible with me. Lamentações, capítulo 3. Lamentations chapter 3. Quero compartilhar pelos próximos minutos uma palavra que Deus colocou no meu coração. For the next few minutes, I want to share a word God put in my heart. Lamentações, capítulo 3. In the book of Lamentations chapter 3. Ler do verso 14 ao verso 26. From verses 14 to 26. Lamentações 3. Lamentations 3. Verso 14 ao 26. Verses 14 to 26. Diz assim, palavra de Deus: The word of God says, tornei-me objeto de rios de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel, quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Diga comigo, é bom. Say with me, it is good Esperar tranquilo to wait calmly pela salvação do Senhor. for the salvation of the Lord. Eu quero, pelos próximos minutos, compartilhar essa palavra com você. For the next few minutes, I want to share this word with you. Trocando o lamento pela esperança. Trading your lament for hope. Trocando o lamento Trading your lament pela esperança. for hope. Quem escreveu esse livro The one who wrote this book foi um homem chamado Jeremias. was a man called Jeremiah. Ele foi um profeta He was a prophet na sua geração. in his generation. Por volta do ano 586 antes de Cristo, Around the year 580 before Christ, Jerusalém foi invadida pelos caldeus ou os babilônicos. Jerusalem was invaded by the Chaldeans or the Babylonians. Toda a nação ela foi levada cativa para Babilônia. The entire nation was taken captive into Babylon. Alguns ficaram em Jerusalém, Some were left behind and foram divididas. families were split up. Enquanto o exército caldeu ele derrubava as muralhas de Jerusalém, And while the Chaldean army was taking down the e walls os of Jerusalem, soldados babilônicos eles invadiam as ruas the de Jerusalém. Babylonian soldiers invaded the streets of Jerusalem. Pessoas eram mortas, People were killed. eram pisoteadas, They were trampled. muitos foram levados prisioneiros, Many were taken captive. famílias foram separadas, Entire families were split pais apart. nunca mais veriam seus filhos, Fathers would never again see their children. filhos nunca mais veriam seus pais. Children would never again see Uma their parents. tragédia se abateu sobre Jerusalém. Calamity took over Jerusalem. E Jeremias, um homem que cresceu ali naquela cidade. And Jeremiah grew up in that city. E nesse tempo aqui ele foi levantado profeta. And during that time he was raised up as a Ele prophet. começa o capítulo 3 de He Lamentações, begins chapter 3 of Lamentations dizendo: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da ira de Deus. I was the man who saw the affliction coming from God's staff. Porque a nação de Israel ela desobedeceu a Deus. Because the nation of Israel disobeyed God. Porque eles começaram a seguir outros Because deuses. they began serving other gods. A ira de Deus veio sobre eles. And God's wrath came E upon them. Deus os entregou nas mãos dos inimigos. And God delivered them into the hands of their enemies. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Today we live in the time of grace. A ira de Deus ela não está estabelecida nesse tempo sobre nenhum de nós. God's wrath is not upon any one of us. O que nós fazemos que abre uma brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. Whatever we do may open a
gap for enemy to é a work in our lives, desobediência. and it's called disobedience. Hoje nós vivemos em alguns momentos da nossa vida desobedecendo a Deus. Today, at some points in our lives, we go and disobey E God. por causa da desobediência nós colhemos frutos. And because of our disobedience, we reap fruit. E aqui nós temos um homem que está revoltado. And here we find a man who is revolted. Se Jeremias vivesse no tempo que nós vivemos hoje, If Jeremiah were to live in the time we live in today, com certeza ele não teria muitos seguidores no Instagram. surely he wouldn't have many Instagram Com followers. certeza ele não teria muitos fãs na sua fanpage do Facebook. And for sure he wouldn't have any fans in his fan page on Com Facebook. certeza alguns iriam criar a hashtag Fora Jeremias. Many would come up with the hashtag, get out of here, Jeremiah. Se você entendesse quem foi Jeremias, If you can understand who Jeremiah was, de verdade você iria falar realmente. then you would agree with me, Porque Jeremias ele foi levantado como um profeta because he was raised as a prophet lá na Babilônia. in Babylon. E Deus falou para ele: And God said unto him, eu vou colocar uma voz profética dentro de você, I am going to place a prophetic voice inside of you, mas ninguém vai te ouvir. but no one will listen. Você vai dizer: arrependam-se, You're going to say, repent, mas ninguém vai se arrepender. but no one will repent. Jeremias, você vai dizer: Jeremiah, é you're going to tempo de say, voltar it's time to go back o coração para Deus. and turn our hearts to God, Mas eles vão zombar de você. but they're going to mock you. Você vai dizer: você precisa adorar a Deus. You're going to say you must worship God, Eles vão rir de você. and they're going to laugh at Eles you. vão te perseguir. They will persecute you. Eles vão fazer canções a seu respeito. They will make mockery songs out of you. Jeremias ele tinha toda razão para estar revoltado. Jeremiah had all the reasons to be revolted against God. E ele diz aqui nesses versículos que nós lemos: And he says here in the verses we read, eu tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. I became laughing stock of all of my people. Nas suas canções eles zombam de mim. In their songs they mock me. Jeremias estava se lamentando. He was lamenting Ele estava himself. reclamando. He was Ele complaining. estava murmurando. He was groaning. Ele estava revoltado com Deus. He was really mad at God. Assim como muitas vezes eu e você ficamos. Just like you and I become sometimes. Porque a gente prega Because we preach and preach e prega. and preach, E as pessoas continuam nos mesmos erros. and people remain in their mistakes. Faz 30 anos que eu prego a palavra de Deus. I have preached the word of God for 30 years. E meu coração se entristece quando eu vejo pessoas And my heart is in deep sadness when I seguindo see people direções erradas, taking the wrong path, tomando decisões erradas. making the wrong decisions. A gente diz: mas elas não nos ouvem. We say, but they don't listen to us. Jeremias diz: olha, o Senhor me fez comer ervas amargas, Jeremiah said, you have made me, quebrou os meus dentes com pedras, you have broken my teeth with tirou a minha gravel. paz. You have taken my peace. Ninguém ainda quis quebrar meus dentes. No one wanted to break my teeth yet, Mas que zombam de mim por aí, but they do mas mock que me. falam de mim por aí, They do talk about me. porque todo profeta ele vai ser muitas vezes Because every prophet acusado. will many times be Quando accused. você prega a palavra de Deus, muitas vezes vão levantar calúnias contra você. When you preach the word of God, they're going to Mas eu lie ainda about não you. escrevi um livro de murmuração. But I haven't yet written a book about Algumas complaints. pessoas talvez gostariam de escrever Some would maybe like to write a book like this. reclamações do Alex, The complaints of Alex, lamentações do Josué, the lamentations of Josué, murmurações do Renato. the complaints of Renato. Muitos de nós às vezes ficamos nervosos. Many of us become angry. Eu não tiro a razão do profeta Jeremias, And I would say that Jeremiah is within his right. porque ele pregava e ninguém se convertia. Because he would preach and no one would come to Mas Christ. Deus disse para ele: But God said to him, olha, tudo que você está fazendo, Jeremias, Look, everything you're é doing, uma Jeremiah, semente is a para seed. as a nações. seed for the nations. Não é porque alguém não se converteu que eu vou deixar de pregar. It's not because someone didn't convert that I'm Não going é to stop porque Deus preaching. não curou que eu vou deixar de confiar que Ele é Deus. It's not because God didn't heal that I'm not going to trust anymore that He's God. Uma igreja, ela não deixa de ser igreja quando ela para de se reunir.
A church doesn't stop being a church when they don't gather anymore. Você não deixa de ser um servo de Deus quando para de vir ao templo. You don't stop being a servant of God anymore when you stop coming Nós to the ficamos building. aqui 5 meses sem congregarmos como igreja. For 5 months we didn't congregate as a church. Algumas igrejas até hoje ainda não voltaram a congregar nos seus prédios. Some churches till this day they haven't come back to their Então uma meetings. igreja ela não deixa de ser igreja quando ela para de se reunir. So a church doesn't stop being a church when they stop gathering. Uma igreja ela deixa de ser igreja A church stops being a church quando ela não é influente. when it is no longer influential. As pessoas medem o sucesso de uma igreja pela quantidade de cadeiras que tem. People measure the success of a church based on the number of chairs As that it pessoas has. medem a igreja pela quantidade de seguidores que o pastor tem no Instagram. People measure a church based on the number of followers Eu the tenho só pastor 2 has mil, on me Instagram. ajuda, gente, por I favor. only have 2,000. You guys can help me Eu with tenho that. 2 mil e pouco só. I only have over 2,000. Me ajuda aí. Mas as pessoas medem o sucesso de uma igreja pelo tamanho do prédio, But people measure the success of a church ou pela by the quantidade size de of a membros building, que tem. the number of members that it has. Mas Deus ele mede a igreja dele pela influência que ela exerce no lugar que ela foi plantada. But God measures the importance of a church based on the influence it has where it was Porque planted. para mim o que importa é se você está vivendo aquilo que você recebe deste altar. Because to me what matters is if you are living what you are receiving from the A altar. igreja que Deus reconhece é a igreja que influencia o lugar que ela está sendo plantada. The church God acknowledges is the one that É você influences where it receber was uma palavra placed. aqui para o seu trabalho e fazer uma revolução lá onde você trabalha. For you to receive a word here and go to your job É você site and do receber a uma revolution. palavra aqui Is to receive a word here e praticar essa palavra na sua casa, and go practice that word com a in your sua home família. with your family. Então Deus ele não mede uma igreja pela quantidade de cadeiras, So God doesn't measure a church by the number of chairs, mas pela influência que esse grupo que está reunido tem no lugar que ele está. but by the influence that that group has in where they are. O chamado de Jeremias, ele recebeu de Deus a autoridade, In Jeremiah's calling, he received from God mas authority, não produziu frutos. but he didn't produce E fruit. Deus falou: Jeremias, ninguém vai te ouvir. And God said, Jeremiah, no one will listen to you. Ninguém vai prestar atenção no que você está dizendo. No one will pay attention to what you'll Você say. vai ser um profeta. You're going to be a prophet. Eu vou falar através da tua boca, I'm going to speak through your mouth. mas ninguém vai se converter, But no one will ninguém convert. vai se arrepender. No one will repent. Quantos aqui querem esse ministério? How many want this ministry? No one? Nobody? No one. My friend John? Porque hoje nós vivemos no tempo onde as pessoas, elas perguntam para Deus, antes de Deus dar o dom, elas questionam a Deus o resultado que esse dom vai trazer. Because nowadays, before someone receives a gift, they Eu ask God what até result that gift will give them. vou cantar, mas eu quero ter o meu vídeo visto por milhões no YouTube, Senhor. Oh God, I'll sing, but I needed my videos to be watched by millions on YouTube. Olha, Senhor, eu vou escrever esse livro, I'm mas going to ele tem write que this ser um book. best-seller no New York Times. But it has to be a bestseller on the New York Times. Senhor, olha só, eu posso até ser o pastor dessa igreja, mas ela tem que ser a maior igreja evangélica do sul da Flórida. God, I'll go ahead and be a pastor, but it has to be the biggest church of South Florida. It's easy. Quero ver você receber o ministério que Jeremias recebeu. It's easy when it's like that. I want to see you receive the ministry that Por Jeremiah isso ele received. estava revoltado. That's why he was angry at God. E ele disse: Senhor, And he was saying, Lord, meu esplendor já se foi, my splendor has bem como gone, tudo que eu esperava. just as I expected. Lembro da minha aflição, I remember do my meu affliction, delírio, my da deliriousness, amargura, my do bitterness, meu pesar. the weight. Ele falou: Senhor, He was saying, Lord, eu lembro de todas essas desgraças, I remember all of the todos esses disgrace, problemas all of the que problems se abateram that came sobre a upon minha me, vida, that came upon sobre my a minha life, casa, upon my sobre a family. nossa nação. And over my Mas nation. todavia, But however, eu lembro-me também I call do que to me mind pode dar esperança. what can bring me Graças ao grande amor do Senhor, Thanks to the great é love que of nós não God, somos consumidos, which is why we pois are as not suas consumed. misericórdias, Because elas His são mercy inesgotáveis is e endless. elas se renovam And they are a renewed cada manhã. every morning. Aleluia. Lembro-me de tudo de ruim que aconteceu, I remember all of the bad things, mas eu não posso deixar de lembrar-me but I can't do que me forget pode dar esperança. what can bring me hope. Graças ao grande amor do Senhor,
thanks to the great love of God, é que nós não somos consumidos. we are not É o consumed. amor do Senhor que esteve com você quando você teve o diagnóstico do Covid-19. The love of God that was with you when you were diagnosed with Você achou que COVID-19. ia morrer, You thought you would porque die muita gente está morrendo, because many people were mas o dying. amor de Deus estava com você. But the love of God was with you. Quando você foi diagnosticado talvez com uma enfermidade When you were diagnosed with an illness, até incurável, that was maybe incurable. o amor de Deus The love of é God que te sustentou. sustained you. Não foi a palavra de um médico, It wasn't the words não é o of the doctor, medicamento que você not the toma. medication you took. Eles vão te ajudar, They're going to help mas you. é o amor de Deus But it is the love of God que nos sustenta, that will que nos sustain you, levanta that will raise nos you momentos mais in the difíceis. difficult times. E Jeremias diz: o amor do Senhor se renova a cada manhã. That's why Jeremiah says the love of Grande God é a fidelidade do was Senhor. renewed every morning. E ele diz: olha, a minha porção é o Senhor. And he said, Lord, you are my Nele portion. porei a minha I will esperança. place my hope in him. Em quem você tem colocado a sua esperança? Who have you put your hope in? Esperança significa esperar com fé. Hope means to wait in faith. É um ato de esperar com fé. It's an act of waiting Não é with depender faith. da sorte. Not depending on Não é dizer, luck. se Deus quiser. If God wants. Se for da vontade de Deus. If it's the will of God. Não, você tem que esperar com fé. But you must wait with faith. Mesmo que Deus faça. Even if Se God Deus fizer, does it. Ele é Deus. Tem até uma canção, né? There's Se a não song that was fizer, written. If Ele God é Deus. does it, He is God. Deus, If Ele He doesn't continua do it, He is sendo God. Deus. God will remain God. Amanhã os Estados Unidos comemoram o Memorial Day. Tomorrow the United States will celebrate Memorial Day. Em 1861, In 1861, houve uma guerra civil interna nesse país, there was a civil war in this country onde os estados lutaram um contra o outro. where the states fought against one another. Muitas pessoas morreram. Many died. Em 1868 eles disseram: In 1868, they said, vamos estabelecer uma data let's establish a date para nós lembrarmos de todos os que caíram nas batalhas, for us to remember all of the fallen warriors. mas também in battle. lembrar que nós nunca mais vamos lutar uns contra os outros dentro desta But nação. also to remember that we will never fight against one another in this nation. A igreja precisa levantar memoriais. The church needs to set up a memorial. A igreja precisa lembrar daquilo que Deus tem feito ao longo da história. The church must remember what God has done along Em history. 1971, In o 1971, então presidente desse país estabeleceu the president of the nation at the time que esse dia 31 de maio será established lembrado that the 31st of May, a memória dos soldados, aqueles que caíram em batalhas, we would remember the fallen warriors from defendendo battle essa nação. who died defending the E nation. Deus nos trouxe aqui essa manhã, And God brought us here porque this essa manhã morning vai ser uma manhã de levantar um memorial. because this will be a morning for us to raise Essa up manhã a vai ser uma memorial. manhã do recomeço na tua vida. A morning of the restart Não of your life. importa o quão difícil tem sido a tua história até agora. Doesn't matter how difficult your story has been until this point. A nossa mente, ela tem dois processos. Our mind has two processes. Um é o processo da memória. One is the process of O memory, outro é o processo da imaginação. and the other is a process of imagination. A memória, ela trata do nosso passado. The memory deals with the past, A imaginação trata do nosso futuro. and the imagination deals with the future. Mas não podemos apagar ou deletar We can't erase or delete algo que nós vivemos. something that we went through, Mas nós podemos substituir. but we can substitute Isaías it. 55:9 In Isaiah diz 55:9, que os pensamentos de Deus são maiores says that His thoughts are do que greater os than our nossos thoughts. pensamentos. Do que os nossos pensamentos. Than our thoughts. Então nós precisamos entender So we must understand que Jeremias ele tinha razão por estar revoltado. that Jeremiah had the reason to be revolted. Não é errado você em alguns momentos ficar revoltado. It's not wrong for you to be mad Ficar from time to time, chateado. for you to get upset. Homens e mulheres de Deus também no passado, no presente, eles ficam e no futuro vão ficar também. Men and women in the past and the present and in the future as well will Já become teve dia mad. que eu saí aqui desse prédio There have been days where I left this e building dizia: Senhor, eu não quero mais ser pastor. and I said, God, I don't want to be a pastor anymore. Como é que pode? How could it be? A pessoa falar um negócio desse de mim. Someone saying something like that about me. Aí Deus fala: eu estou te aperfeiçoando, meu filho. And God says, Aleluia. I'm just perfecting you. Senhor, But Lord,
Na verdade, tem dia que você quer chutar o balde. There are days that you want to Tem dia kick que the você quer bucket. desistir de tudo. You want to give up on Quer everything. desistir do seu casamento. You want to give up on your Quer marriage. desistir dos seus filhos. Give up on your Quer children. desistir da empresa que Deus te deu. You want to give up on the Quer business desistir God do seu gave you. chamado. You want to give up on your Tem dia calling. que você fala, Senhor, eu não vou mais subir naquele altar para cantar. Some days you say, I don't want to go up on Eu the não vou altar mais and sing servir anymore. lá na igreja. I'm not going to serve at Eu não church. quero mais. I don't want to do it. Aí você começa a lembrar dessas coisas ruins And you remember the bad things que estão à sua volta. that are around you. Porque o mundo está em crise. Because the world is in a Qualquer lado que crisis. você olha tem crise. Wherever you look around you, there's a crisis. Eu quero dizer que eu e você não estamos imunes ou livres. And I want to tell you that you and I are not immune or free from. Esses dias eu vi uma reportagem na internet One of these days I saw an article de um rapaz famoso brasileiro pedindo desculpa porque ele era homem. of a Brazilian man asking forgiveness because he was Não, a eu, man. não, eu quero pedir desculpa porque eu sou homem. He said, I want to ask everybody for forgiveness because I'm a man. Daqui a pouco eu vou... Gente, eu desculpo porque eu sou pastor. Forgive me because I'm a pastor. Não, eu não quero ofender você com a minha palavra. Me desculpa. Olha, don't wanna offend you with my me words. perdoe porque eu não me. quero que você seja ofendido I com o don't que eu want you to estou be dizendo. offended by what I'm saying. É gente pedindo desculpa porque é mulher. People are asking forgiveness É because they're a só os woman. ladrões que não pedem Just desculpa. the thieves are not asking. Os corruptos, eles forgiveness. continuam mais The ainda na corrupt corrupção. are even more corrupt. É por isso que a Bíblia diz que vai chegar um tempo que quem é sujo, suja-se mais, que não vai ter jeito. That's why the Bible says there will be a time that those who are dirty should get dirty even more. Mas que mundo nós estamos vivendo? But what world are we living in? As pessoas agora vão ter que pedir desculpa também porque é evangélico, é cristão. People are going to have to ask for forgiveness because they're evangelicals. Muito pelo contrário. On the contrary, É tempo da igreja se levantar. it's time for the church to É rise tempo de up. você de verdade dizer ao mundo quem você é. Time for you to truly say to the Nós world não who you podemos are. mais ter vergonha de dizermos que somos cristãos. You can't be ashamed to say that we are Christians. Eu quero nessa manhã que você entenda que Jeremias era um homem. And this morning I want you to understand that Jeremiah was Era a man, um profeta, a prophet, mas também era um ser humano but he was a human being que estava sujeito a viver um momento de crise. who was subject to living a moment of Mas as crisis. crises não paralisaram Jeremias. But the crisis did not paralyze Jeremiah. A destruição de Jerusalém não paralisou The Jeremias. destruction of Jerusalem didn't paralyze As him. famílias que foram separadas não paralisou The Jeremias. families that were separated did not. As trágicas mortes não paralisaram Jeremias. The deaths did not E eu vim paralyze aqui him. dizer para você que não importa o quão difícil tem sido a tua história até esse momento. And I want to tell you that it doesn't matter how hard your life has been Nobody to this can point. stop you. Ninguém pode te parar. Ninguém pode parar você. No one can stop Você you. precisa falar como Jeremias. You must say as Eu quero Jeremiah, trazer à memória I call this aquilo to que me mind. pode dar esperança. what can bring me hope. Aleluia. Glória a Deus. Praise the Lord. Um pensamento ele não pode ser apagado. A memory cannot be Isso erased. significa que você vai se lembrar de momentos ruins que você viveu. This means you're going to remember bad times you went Mas through. você também vai se lembrar que o amor de Deus But you'll also remember that the é a love of razão God pela qual você não é is the reason destruído. for why you were not destroyed. Pastor, o que é que nos pode dar esperança? Pastor, what can give me hope? 3 coisas que eu enumerei aqui nessa mensagem que podem nos dar esperança e eu vou compartilhar bem rápido com você. 3 things that I made note of and I share quickly. A primeira coisa que nos dá esperança The first thing that can bring us hope é lembrar das orações respondidas. is to remember the prayers that were answered. Nós ficamos muito focados naquilo que nós ainda não conquistamos We become so focused in what we did not e conquer esquecemos de ser gratos a Deus and forget to be thankful por to tudo God que Ele fez por nós. for everything He has done for us. Muitas pessoas perderam a esperança porque esqueceram tudo que Deus já fez a seu favor. Many people lost hope because they forget everything God has done in your favor. Esqueceram dos milagres, They've forgotten the miracles. esqueceram dos livramentos, They've forgotten the esqueceram das deliverances. conquistas. They've forgotten the Elas conquests. estão tão focadas no futuro. They are so focused on the Eu future. quero dizer para você que é preciso você reconstruir And I'll tell you that you must as rebuild suas memórias your memories a respeito de quem Deus é na tua vida, about who God is in de your quem life, Deus
o que Deus fez já na tua história. what He has already done in your story. Olha onde você está. Look at how far you've Olha come. de onde Deus te tirou. Look at where God has Você taken you from. precisa ser grato a Deus. You must be grateful to God. Existem coisas a seu respeito que só Deus sabe. There are things about you that only God knows. Seus sonhos, He knows your dreams, seus projetos. your plans. Existem situações que nós compartilhamos apenas com Deus. There are situations we only share with E é God através da nossa oração. and through prayer. Quantos aqui já tiveram orações respondidas? How many here have answers that have been Aleluia. prayers that have been answered? Continue sendo grato a Deus. Todos nós temos respostas Remain grateful to das God. orações. E Because talvez we have nesse all exato had momento você entrou aqui Answered prayers. esperando respostas de Deus Maybe you came in here waiting para for an algumas answer from coisas que God. você colocou diante dele. For some things that you have placed before Não Him. desista. Don't give up. Never give up. Nunca desista. Continue firme. Stay Lembre-se do que steadfast. Deus já fez. Remember what God has Lembre do already que Deus done. já respondeu. Remember the things He has already answered. E sempre que eu lembro das orações respondidas, eu lembro da minha mãe. And every time I remember my prayers being answered, I A remember minha my mãe foi uma mother. mulher que viveu a vida mais de joelho do que de pé. She lived a life more bowed down on her knees than A standing. minha mãe era uma mulher muito She simples. was a simple woman. Ela não me deixou She riquezas, didn't leave me wealth. não me deixou bens She materiais. didn't leave behind any assets. Mas ela me deixou a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter. But she gave me the greatest asset any human being can have. Ela me ensinou a amar a Deus. She taught me to love God. Ela faleceu com 81 anos de idade. She died at the age of 81. Foi a mulher mais parecida com Deus que eu conheci na terra. She was the woman most like God that I have ever met. E ela era uma mulher de oração. And she was a woman of prayer. Por isso que eu lembro da minha mãe mais de joelhos do que de pé. That's why I remember her mostly praying E eu than sou never doing fruto de anything orações else. da minha mãe. I'm a fruit of her prayers. Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tinha 40 anos de idade. Because when she was pregnant of me, she was already 40 years old. Isso há 51 anos atrás. And this 51 years Uma ago, mulher de 40 anos grávida era um risco enorme. a woman pregnant at 40 was a great risk. E na minha cidade não tinha hospital. And in my city, there was no hospital. Não tinha posto de saúde. There was no urgent Na care. verdade, eu nasci numa vila I was born no in a interior do village estado do Espírito Santo, in the countryside of my chamada state Vila Verde. called Greenville. E ali não existia médicos. And there were no doctors. E eu lembro que o meu pai levou a minha mãe a uma parteira. And I remember my dad took my mom to E ela começou a sentir dores. a maid of sorts. E a parteira começou a tentar ajudar a minha mãe para que eu nascesse. And this nurse helped my mother bring me and deliver me. Mas aí a parteira virou para o meu pai e disse: olha, But that woman turned to my dad and said ele está virado do útero. that I was turned around Ele in não the womb. encaixa para nascer. I wasn't in the right position. E essa parteira vira para o meu pai e disse: o senhor vai ter que escolher And the woman said to my dad, you're going to salvar a have to sua choose esposa whether to save your wife ou salvar essa criança. or save the child. E meu pai disse para a parteira: And my dad said to the midwife, salva minha esposa, save the wife, porque assim ela pode ter outros filhos. because she'll have other children. E a minha mãe naquele momento ela contou essa história para mim. And my mother E ela told me the colocou a mão story. sobre a barriga. She put her hand E ela over disse: her não, womb and said, no, nem essa criança e nem eu vamos morrer nesse parto. neither myself nor the baby will die in Porque this esse meu delivery. filho, Deus tem uma promessa para Because ele. God has a promise for my E ele son. vai ser um pastor. He's going to be a pastor. E naquele momento parece que eu ouvi, ele vai ser pastor. Eu falei: você o quê? Pastor? Peraí, deixa eu sair. And at that moment, maybe I heard as a Mas naquele pastor, momento algo and I sobrenatural left the womb. aconteceu. Something supernatural happened. E eu nasci. And I was born. Irmãos, eu já nasci lutando contra o diabo. I was born Eu fighting já against nasci the devil. lutando contra a morte. I was born fighting against Porque death. realmente Deus tinha algo para minha vida. Because God truly had something for my Mas life. eu não cresci como um cristão. But I didn't grow up a Christian. Eu era o desviado. I was wicked. Desviadíssimo. Super wicked. Meu Deus. Mas a minha mãe insistiu em orar. But my mother Porque insisted in no prayer. meu nascimento ela profetizou sobre a Because minha vida. in my birth, she prophesied Eu sou o over my primeiro life. pastor da minha casa.
I'm the first E não pastor of serei my o home. único. And I will not be the Na minha only geração one. nós teremos muitos pastores In my ainda. generation there will be many Porque other a pastors. oração da minha mãe foi respondida. Because the prayer of my mother was 51 answered. anos depois estou eu aqui, 51 years later, I am ministrando a here, palavra. ministering the word Você of não God. pode deixar de desistir. You cannot give Você não up. pode desistir. You can't give Deixar de orar. You can't stop praying. Amen? Traga memória Bring into as orações mind que Deus já the respondeu. prayers that God A has answered. segunda coisa que pode nos dar esperança The second thing that can give us é hope contar para a sua geração is telling your a generation, sua história. telling them your story. Quantos aqui compartilham com a sua geração a sua história? How many here share with their generation Aleluia. your story? Eu sei que você que é pai, que é mãe, I know if you're a mom or que é dad, irmão mais velho, you're an older sibling. sempre que está com essas crianças, Whenever você you're with lê your uma historinha para ela. You read them a Ou story. lê a Bíblia, You read the Bible. né? Lê uma historinha ali, Branca de Neve, sei lá, Read maybe Snow White. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sei lá, você lê uma história aí, You read something né? to them. Para ela, né? Não é verdade? Você até canta, né? Que ela canta algumas canções que não deveriam cantar, né? You sing some songs Depois that que maybe eu you shouldn't aprendi sing algumas either. canções que cantam, canções de ninar. Boi, 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 boi da cara preta. I found pega out that essa some criança lullabies e tem say medo. bad Olha things. que terror, irmão. They put Essa é fear canção into de... kids. Por isso que o menino não dorme. That's why né? kids can't sleep. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Tá louco? Lullabies ó. that say that Por isso que não monsters are going to dorme. get Ele them. tá desesperado. Kids get desperate because the A gente é lullabies are so dessa, bad. mas nós somos dessa geração, We're né? from that Fomos generation. livres da cuca, We're fomos livres do delivered boi da cara preta. from the monsters of the Aleluia, lullabies. glória a Deus. Thank Meu God. Deus. God has Mas nós protected precisamos us. contar para a nossa geração a nossa história. But we have to tell our generations our story. Você precisa contar para ele como você chegou nos Estados Unidos. You need to tell your kid how you came into the Aleluia. United States. Meu filho, eu nadei. Olha, eu nadei. Mas eu nadei. And swam like there Eu não was estou no brincando, tomorrow. né? Eu estou brincando. I'm just playing. Mas você precisa contar. But you have to Sabe por share your quê? story. Porque muitos dos nossos filhos hoje não sabem Because many of our kids don't know o sacrifício que você faz ou muitos de nós fazemos para que eles tenham um futuro melhor. the sacrifices you made to give them a better Existem future. pais aqui que têm uma jornada dupla de trabalho, Some parents jornada tripla de trabalho, have had to get para two que os jobs, filhos three tenham uma jobs, vida melhor. so that their Estou children pregando can para have a alguém better aqui life. nessa manhã. Am I preaching to somebody like that? As minhas filhas sabem de cor a minha história. My daughters know my story by heart. Vim de uma família simples de 11 irmãos. Came from a simple family of 11 Aí você siblings. imagina 11 irmãos, Can you imagine 11? né? Os irmãos ganhavam uma roupa. A sibling Quando would a get, roupa chegava em mim, irmão, a a calça set of estava na clothes. canela. A And calça estava aqui, when I ó. would get the pants to, hand-me-downs, Porque eu ia crescendo, mas a the pants roupa não were short crescia. because I would grow and Aí the meus irmãos clothing usavam a wouldn't. calça, chegava na canela. Hoje é moda. Meu Now Deus, it's, hoje é now it's a moda. style. É moda. Chegava às vezes rasgada para mim. Hoje é Clothes moda. would get to me ripped Naquela up. época não era Now moda. it's fashionable. As camisas, eu não vou levantar a camisa, Back né? then, it was Mas just old. as camisas também chegavam, elas batiam aqui, mostrava shirts, todo o umbigo. Hoje é when moda. they got to me, Mostrar, they were né? short. Naquela época não era moda. Nowadays it's fashionable. Porque os meus irmãos iam usando e ia chegando para mim. Because my siblings would wear my clothing Aleluia. and Não then it sei would se get você é handed dessa down. época aí, I don't know if precisou you're não, from né? that time. Dá um glória, você não I don't know precisou. if you needed hand-me-downs. Minha casa era uma casa de muitas crianças. My house had many kids. Lá nós não tínhamos nem café para tomar de manhã. We didn't even have coffee to drink A in minha the mãe morning. fervia água com açúcar. My mom would boil water Chamava and de sugar, água and doce. she called it E sweet nós water. tomávamos aquilo para ir para a And escola. we drank the sweet water Já tomou before água school. doce? Has anybody had De sweet vez em water? quando chegava uma rosca seca. Sometimes we would get these É, dried rosca cookies. seca, então não sei quem já comeu rosca seca, I don't né? know if anyone had Nossos them. filhos nem sabem o que é Our isso. kids don't know what these are. Não sabem nossos, mas as minhas filhas sabem o que é My rosca daughters seca, know, o que they've é água heard doce. what sweet water Hoje eu tenho o is. privilégio de ter minhas filhas, uma já formada na universidade. I have the privilege of my daughters nowadays being graduates Eu of tenho a college. filha mais nova hoje fazendo mestrado na Georgetown. My daughter, my younger one, is doing a master's in Georgetown, Em Washington, D.C. in Washington, D.C. Mas o papai dela estudou na escola de primeiro e segundo grau, Januário Ribeiro. But daddy went to a bad school. Usou conga e quichute. We wore the bad clothes.
Meu Deus, era um calor. Aquilo quando eu tirava, eu falei, glória a Deus. And it would get so hot wearing those sneakers I É, had. usava aqueles uniformes, né? Calça, bermudinha azul, camisinha branca. And we would wear those uniforms, Camisa branca com o the logo blue da shorts, escola. the white. Hoje faz mestrado shirt. na And now Georgetown. she can do a master's at Georgetown. Nós precisamos contar para os nossos filhos We must tell our children, a nossa história, tell them our story. porque isso traz esperança para eles. Because this gives them hope. Hoje eles abrem a geladeira, Today they open the eles não fridge têm nada para comer. and they say they have nothing Primeira to vez eat. que falaram isso lá em casa, eu falei, vamos sentar aqui na mesa. The Eu first time I fervi heard it uma in my água house, com açúcar e coloquei. I boiled some water Bebe aí, and o que sugar. é isso, pai? Bebe, 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 bebe And I água said, com okay, açúcar. drink this sweet water. Para entender o que é So água that you com açúcar. understand Não tem nada what para it's comer. like not having anything to eat. Esses dias eu estava lá fazendo uma contagem das minhas roupas. These days I Eu was, contei 290 camisas no meu closet. I looked at my closet and I counted all of my Eu shirts. falei com a minha esposa, não preciso desse tanto de camisa. And I had 290 shirts and I said I don't need Mas eu tinha these. duas. When I grew up, I had Lavava two. uma e eu usava a outra. I would wash one Eu and wear usava a the outra e other. lavava uma. Then wash this one and Mas wear era the assim, eu other. tinha maior vergonha quando eu tinha meus 13, 14 anos. I was so embarrassed when I was 13, Porque nessa 14 fase years os old. meninos querem namorar. Because in that age, boys want to date. Mas eu só tinha duas camisetas. But I only had 2 shirts. É, hoje eu tenho 280 para a glória de Deus. Today I have like 280 for the glory Não, of mas eu God. ganho muita roupa, né? People give Eu me them ganho as muita camisa, eu gifts. ganho, né? Os irmãos são generosos. Some brothers are very Mas eu falei, não generous. precisa. And I said I do not need Você precisa? these. Do Tem you? mulher aqui que deve ter tanto sapato, irmãos, que a reencarnação, se reencarnar, não usa tudo. Some women here have so many Não, shoes nós não that somos espírita, né? if Mas they were to nós não cremos. Nós não their cremos, né? reincarnations wouldn't be able Mas, to wear all their aleluia, eu shoes. tenho que explicar, porque senão... We don't, Meu we don't pai! believe in reincarnation here, but Mas it's a joke. tem mulheres aqui que tem tanto sapato que, né, não vai usar. There are women here who have so many shoes that they'll never Não é wear them verdade? all. Isn't that right? Aleluia. Tem homem também que tem muito tênis. There are men here who É, also have coleciona os tênis. collections of sneakers E relógio. and watches. Meu Deus, My relógio. Eu The tenho watch. vários também que eu ganho muito, mas eu, I have a eu só few. gosto de 2, irmão. Você vai me ver só com 2. I get- Aí os irmãos falam, pastor, eu get te dei um watches relógio, as eu nunca te gifts. vi usando. And brothers say to me, Pastor, I gave you a watch as a gift and I never saw you wear it. Mas- I only like 2. Hoje nós vivemos uma geração, irmãos, que tem tanta coisa. Today we live in a generation that has so many things. Né? Nossos filhos hoje completam 15 anos aqui nos Estados Unidos, você vai no dealer e compra o carro para ele. And our kids nowadays in this country, they turn 15, you go to a dealership, you buy them a car. Eu quero levar um dia, irmão, minhas netas, tudo no Brasil, eu vou fazer elas andar a pé 4 horas, igual eu andava. And one day I'm going to take my granddaughters to Brazil and they're going to walk 4 hours like Nós I vamos did. visitar o Titi lá na gruta do We're going to Araão visit lá. your uncle over there in the woods. Meu pai acordava 3 da manhã, a gente andava 4 horas a pé. My dad would wake up at 3 in the Mas morning. nós We would íamos walk rindo, 4 hours. brincando. We would go along the Irmão, way and que we were joking saudade, and né? playing. And I miss those times. As pessoas hoje, irmãos, elas querem entrar com o carro dentro da igreja. People nowadays, they want to drive Você their chega car. aqui, não tem uma vaga Drive their car aqui, mas não into tem the vaga, church. não tem vaga, pastor. Oh, Pastor, there's no spots in the parking lot. Come on. Come on. Na África, pastores andam 8 horas a pé ou de bicicleta. In Africa, pastors walk or ride a bike 8 hours Come to on. get to church. Nós precisamos lembrar para as gerações futuras a nossa história. We need to remind our generations of our story. Hoje a minha filha faz um mestrado na Georgetown. Today, my daughter can do a master's at É. Georgetown. Mas o papai dela, quando tinha 17 anos, que conseguiu passar numa universidade, numa faculdade de But when her direito, dad was able to go to college, e eu trabalhava, I would work. e eu consegui uma vaga, mas eu não tinha dinheiro para pagar I was accepted in college, but I a had mensalidade. no way to pay it. E a minha mãe falou, não, meu filho, você vai estudar. My mom said, you are going to go to Eu college. fiz um curso I com a did my ajuda da minha course. mãe, vendendo couve, vendendo cebolinha, My mother helped vendendo me pay tuition, salsinha, selling costurando, vegetables, sewing fazendo clothes, remendos, para que eu patching pudesse clothing, me tornar um doutor, so that I could become advogado. a lawyer. Advoguei 10 anos no Brasil. I was a lawyer 10 years in Brazil. E o dia que eu decidi vir para os Estados Unidos para entrar para o ministério pastoral, And the day I decided to come to the United States and become a pastor, a minha mãe, ela se alegrou.
My mother rejoiced Porque ela falou assim, eu preparei você para isso, não foi para ser advogado. because she said, I prepared you for that, not to be a Mas foi lawyer. necessário eu passar por ali. But it was necessary for me to go through all of Eu that. saía 5 horas do meu trabalho, I would leave my job 5 horas da at tarde. 5 in the afternoon. Eu tinha que estar no ponto para pegar um ônibus às 6. I had to be at my bus stop at 6 Porque a faculdade era de 7 da noite às 10h30. because college was from 7 to 10. Eu só tinha o dinheiro da passagem. I only had the ticket, the money for my bus ticket. Eu tentava chegar mais cedo para eu conseguir uma carona para ir para a faculdade. I tried to get to the bus stop a little earlier so I could get a ride to the Sabe por quê? university. You know why? Porque o dia que eu conseguia uma carona, eu conseguia lanchar. Because the day that I was able to get a ride, I was able to buy a snack. Quando eu não conseguia a carona, eu tinha que pagar a passagem do ônibus. When I couldn't get a ride, I had to pay for my bus fare. Isso significava que eu não ia poder lanchar naquele dia. And that meant that I wasn't going to be able Eu to teria buy que estudar a e voltar lunch. para casa com fome. I had to go and study and go back home hungry Uma coxinha, to buy just a little croquette, pastel. an empanada. Parece uma coisa tão simples. It seems very simple. Mas quando eu estava na faculdade, tinha dias que eu não podia comer um pastel. But when I was at university, there were days Porque eu I só couldn't tinha o afford dinheiro to para buy any passagem food de volta. because I only had the money for the fare of the bus on the way back. Mas hoje a minha filha faz um mestrado de $100 mil. But today, my daughter can do a master's degree of $100,000. Conseguiu bolsa, né? She got Aleluia. a Daqui a pouco scholarship. eu falar, o pastor está com dinheiro. Then people, if I don't say that, people will say the pastor has money. Ela vai pagar esse mestrado depois que ela se She's formar. going to pay for it after she graduates. Que é importante ela saber, né? It's important for her to know that. Porque ela vai compartilhar essas mesmas dificuldades para as gerações dela. She's going to share her Quantos estão me entendendo? difficulties with her generations. As orações respondidas nos fazem lembrar do quão bom Deus é. The answers to our prayers remind us how good God is. Contar para as nossas gerações a nossa história And telling our generations our é story lembrar do quanto Deus tem sido bom para conosco. is to remember how good God has been towards E us. finalizando, And to wrap it up, lembre-se que Jesus morreu por você remember that Jesus e Ele died te for fez you. uma promessa. He made a promise. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. He said, I'm going to prepare a place for you. Nós passamos a vida tentando comprar uma casa. We spend our lives trying to buy a house, E é muito bom isso. and it's good. Passamos a vida toda tentando ter um carro novo. We go our whole lives trying to have Mas a new Jesus car. disse, olha, lembre-se que eu fui preparar o lugar para But você. Jesus says, remember, I went to prepare a Porque place onde eu for estou, you, você vai estar também. so that wherever I am, you can be as O well. Salmos 34:19 diz, o justo passa por Psalm muitas 34 says adversidades, that the righteous mas go o Senhor o through livra de todos. many adversity, but the Lord delivers them from O all. Salmo 115:11 diz, Psalm 115:11 vocês que says, temem ao Senhor, confiem no Senhor. those who trust the Lord, Ele é o seu fear the socorro, Lord, trust the Lord. é o seu escudo. He's your O Senhor shield. lembra-se de nós e nos abençoará. God remembers us and will bless us. Apocalipse 21:4 diz, Revelation says, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. He will dry up every tear. Não haverá mais morte, There will be no more nem death, tristeza, no sadness, nem choro, no weeping, nem dor, no pain, pois a antiga ordem já passou. because the old order has passed. Transformando o lamento em esperança. Transforming Quero lament convidar você a ficar de pé into nessa hope. manhã, nesse I want to início de call on tarde. you to stand this afternoon. Jeremias foi um homem que serviu a Deus Jeremiah was a man who served God, e ele ficou revoltado porque ele não via o resultado do que ele estava fazendo. and he was upset because he couldn't see the result of what he was Talvez doing. você entrou aqui essa manhã. Maybe you came in here this morning. Talvez o seu sentimento é, Senhor, até quando? Maybe you feel like, God, Senhor, até how long? quando? For how long? Talvez para você não está fazendo sentido algum servir a Deus. Maybe it doesn't make sense to you serving God. Mas essa manhã é uma manhã de But recomeço. this is a morning of restarting. A história da Bíblia ela é cheia de memoriais. The story of the Bible is filled with memorials. Todas as vezes que acontecia algo sobrenatural, Deus falava com os seus filhos. Eles levantavam um memorial. Every time something supernatural happened, God Eles spoke to his reafirmavam a children. aliança ali com Deus. They raised the memorial of alliance with E nesta God. manhã eu quero dizer para você que não importa This morning I want to say that it does not matter quão difícil tem sido a tua vida, how hard your life has been, quão difícil foi a tua história, how hard your story has como been, está sendo difícil chegar até aqui.
how difficult it was Essa to get manhã é to a where manhã you de are. nós erguemos o nosso memorial a This is a Deus. morning of raising a memorial to God. Você vai fazer do dia 30 de maio o seu Memorial Day. You're going to make out of May 30th your own Memorial Day. Porque todas as vezes que celebrar o Memorial Day nos Estados Unidos, Because every day we celebrate Memorial Day in the United você vai States. se lembrar da aliança que você está fazendo com o Senhor hoje. You're going to remember the covenant you're making with the Lord today. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos por um momento. Close your eyes for just a moment. Eu quero orar com você nessa manhã. I want to pray with you at this time. Quero trazer à memória o que nos pode dar I esperança. want to bring to mind what can give us hope. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Thanks to the great love of God that we are not consumed. Nós podemos falar como Jeremias: bom é esperar We can say as Jeremiah did, it's pelo good to livramento wait do Senhor. for the deliverance of the Lord. Bom é guardar, It's good to wait porque o Senhor ele está trabalhando a meu e a seu favor. because God is working in my favor and E yours. se você nessa manhã And if this entrou morning nesse lugar you came into this com algumas place incertezas, você vai sair with some com uncertainties, certeza de que Deus you're going to leave here certain Temaço e andirá manasso. Trequerá hanamanasso e andirabaço. Deus está dizendo para você nessa manhã: olha, eu não esqueci de você. God is saying to you, I have not forgotten about Eu you. continuo sendo o teu Deus. I am still your God. Assim como eu fui com Jeremias, eu sou com você. Just as I was with Jeremiah, I am Deus está with dizendo you. para você: olha, ainda que você não esteja vendo, He's saying, even if ainda you que are not você não seeing, consiga enxergar, even if you can't visualize, as minhas misericórdias elas estão se renovando a cada manhã na tua vida. my mercy is being renewed every morning in your life. Quantos aqui nesta manhã querem levantar esse memorial? How many here this morning want Quantos to aqui querem raise fazer up desse dia 30 de memorial? maio Make out of o the dia do 30th of recomeço, May, o dia the que day of você vai restart, lembrar the day you'll de remember quem Deus é de verdade na tua vida? who God truly Só levanta is in sua your mão life. assim Just comigo, lift your levanta hand sua with mão, me. isso, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar com você. I want to pray Nós with vamos you. sair desse lugar em alguns minutos, We're going to leave this place in mas a few nesta manhã nós minutes. vamos fazer desse dia 30 de maio But this morning we're going to make out of the 30th um of Memorial May, Day, the o Memorial dia onde nós Day, estamos reafirmando a nossa aliança com os céus. the day we are reaffirming our covenant with Porque não heaven. importa o quão difícil tem sido a nossa vida, Because it doesn't matter how hard life has a been. nossa confiança está no Senhor. Our trust is in the Lord. Esperança é esperar com fé, And hope is e a to nossa wait with confiança faith. está no Senhor. Coloque a mão And sobre o our seu hope is in the coração. Lord. Eu quero orar com você, Pai. Father, Obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas, thank you for cada uma every one of dessas these lives. famílias, ó Pai, que entraram nesse lugar nessa manhã. Every one of these families here today. Meu Deus, a minha oração é que o coração deles saiam cheios de My esperança. prayer is that their hearts will leave Que eles here saiam filled with daqui hope, na certeza que o Senhor não esqueceu de nenhum deles. filled with the certainty that you haven't Que o Senhor não forgotten about esqueceu any dos of them. sonhos, You haven't forgotten about the dos dreams, projetos. the O projects, Senhor não esqueceu da família. their O families. Senhor não esqueceu desse relacionamento. O Senhor não esqueceu desses You filhos. haven't forgotten about these O Senhor não children. esqueceu do chamado, You haven't do forgotten their calling, propósito que o Senhor estabeleceu. the purpose that you have established. Nesta manhã eu quero abençoar cada uma dessas This pessoas. morning I want to bless each Que o of these coração people, deles e a mente estejam abertos. that their E minds que eles and hearts will possam be open, lembrar sempre de quem Tu és. that they'll remember every day who As you orações are, que já foram the respondidas. prayers that were Que answered, eles possam compartilhar com a geração futura that they may share with their future a generations história deles. their story, E que eles possam lembrar sempre que o Senhor morreu naquela cruz. that they may remember that you died E o on Senhor the nos cross. fez uma promessa. You made a promise Estamos aqui na terra para viver that we are here o on earth propósito que o Senhor estabeleceu para to nós. live the purpose you established Mas existe um for us. lugar que nos espera. But there's a place Essa é that a awaits nossa us, esperança. and that is our hope, Vivemos os nossos dias to live our days na certeza que estamos agradando o Senhor. with the certainty that we are Eu pleasing abençoo you, cada Lord. uma dessas pessoas. Bless each of these people. Entrego a vida delas e a família delas em Tuas I give mãos. their life and their families Em nome into your de hands. Jesus. In Jesus' name. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Can you give God praise? Nós queremos terminar essa reunião cantando essa canção. We want to end this meeting singing this Aleluia. song. Para você se lembrar que Deus ele não se esqueceu de So you você. remember that God has not forgotten Que about Deus you. ele continua no trono. He's on the throne. Que todos os projetos do Senhor vão se realizar na tua vida. And that all of His plans will come to pass in your life. Sabe de promessas.